E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula de hoje é uma correção das atividades referentes ao último capítulo da nossa apostila, que é o capítulo 6. Então, na última videoaula eu expliquei para vocês, todos os eventos que levaram à formação do primeiro organismo na Terra. Falei da formação da Terra, como que era a composição da Terra há bilhões de anos atrás, das tempestades que levaram para formar os oceanos e levaram para esses oceanos muitos gases dissolvidos na água, da chuva, e com as descargas elétricas esses gases foram se combinando e formando outros tipos de moléculas, até chegar no coacervado, que é uma molécula orgânica altamente complexa, e depois esse coacervado se transformou no primeiro ser vivo. Ele passou a apresentar o metabolismo, e esse primeiro ser vivo era muito simples, tá bom? Olha só, pessoal, além disso, tem aquela teoria da panspermia que afirma que esse primeiro ser vivo ele surgiu em outro planeta e veio até a Terra através de meteoros, suportando frio extremo, radiação, calor extremo, toda essa viagem do espaço, tudo que uma viagem espacial poderia proporcionar. Muito bem, e aí então nós vamos lá para as atividades. Então vocês vão abrir na página 310 e nessa página 310 a gente tem atividade 1. Então vamos lá. Você aprendeu que a Terra primitiva, onde deve ter surgido o primeiro ser vivo, era bem diferente da atual e que algumas condições deveriam existir para que esse primeiro ser vivo aparecesse, como a reação entre substâncias orgânicas que estavam nos oceanos, que se uniram de alguma forma e conseguiram se replicar. Sendo assim, discuta com seus colegas a seguinte afirmação: existiu a biogênese na Terra primitiva, mas isso não pode ocorrer mais. Essa afirmação está correta? Justifique. Então, olha só, pessoal, eu até expliquei isso aqui na última videoaula, que realmente aconteceu a biogênese na Terra primitiva. Uma única vez, num único tempo. Quando eu falo uma única vez, pessoal, não é que uma molécula orgânica só se transformou, pronto e acabou. Podem ter ocorrido essa transformação com milhares de substâncias orgânicas ao mesmo tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma única vez, naquela época, foi só naquela época, depois não aconteceu mais. Então a resposta é sim, a afirmação está correta. Na Terra primitiva ocorreu a biogênese, porque uma substância orgânica sem vida se transformou originou uma substância viva, num organismo vivo. Mas isso não pode acontecer novamente. Então, mais uma vez, a frase está correta. Por que não pode ocorrer mais? Porque a gente não tem mais as condições que a Terra primitiva tinha. As condições hoje, as condições atuais, elas são completamente diferentes. Então, não temos mais aquelas condições da Terra primitiva, aquele calor extremo, aqueles gases específicos e tudo mais. Bom, agora atividade 2. Resolva o criptograma, atividade 2 na página 311. Resolva o criptograma a seguir. Cada número representa uma letra do alfabeto. Preenchidas todas as linhas, as letras das casas em destaque formarão o nome de um dos astros que pode ter trazido a maior parte da água que existe na Terra. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora são exatamente 00:35, por isso que eu estou com sono. Olha só, esse criptograma, vocês vão preencher todos os quadrinhos, tá? Não é para deixar nenhum quadrinho em branco. Então, letra A, seres vivos atuais semelhantes aos primeiros seres vivos. Olha só, o primeiro ser vivo, esse protobionta, ele era muito simples. O único ser vivo que é simples desse jeito são as bactérias. Então, a resposta da letra A, bactérias. Letter B, condição do organismo que vive em situações de estresse intenso na Terra. Ou seja, calor intenso, frio intenso, radiação intensa. Esses organismos são extremófilos. Então, me perdoe mais uma vez. Então a resposta da letra B é extremófilo. Extremofilo. Extremófilo. Letra C.
Um fenômeno meteorológico na Terra primitiva que perdurou por milhões de anos. Tempestade. Letra D. Uma das características fundamentais de um ser vivo, reprodução. A gente viu na primeira aula que todo organismo se reproduz, então é reprodução, a letra D. Letra E. Objeto que pode chegar fragmentado à Terra, trazendo substâncias orgânicas. Então, quando esse objeto chega no espaço, chega do espaço, ele se deterioriza. Esse objeto é um meteorito. Meteorito, a letra E. E letra F. Um dos fatores que podem limitar a viagem de um ser vivo do espaço para a Terra. Então, uma das condições limitantes é a radiação. Radiação, tá bom? Bom, aí vai formar a palavra cometa. Então, os cometas provavelmente trouxeram, né, água para a Terra há bilhões de anos atrás. Teste, lá na página 312. Número 1. Das condições a seguir, qual não deveria existir na atmosfera primitiva na época do surgimento do primeiro ser vivo há cerca de 3,8 bilhões de anos, de acordo com as hipóteses estudadas até aqui? Ou seja, uma condição que não tinha naquela época e que hoje tem. Letra A. Proteção na atmosfera contra a radiação que vinha no Sol? Sim, hoje, pessoal, a gente tem essa proteção contra a radiação do Sol, a radiação UV. E essa proteção é uma camada, chamada camada de ozônio. Na Terra primitiva não tinha. Então, muitas bactérias acabavam morrendo por causa da alta radiação da Terra primitiva. A letra B não é, porque vulcões e erupções constantes tinha na atmosfera na Terra primitiva, violentas tempestades também tinham, oceanos primitivos também tinham. Número 2. Sobre a hipótese da panspermia, foram feitas as seguintes afirmações. Panspermia é aquela teoria que afirma que os seres vivos surgiram em outro planeta e vieram até a Terra através de meteorito. Primeiro, alguns extremófilos são extremófilo quer dizer organismo que vive em condição extrema, calor extremo, frio extremo, radiação extrema. Alguns extremófilos são exemplos de organismos que eventualmente poderiam ter sobrevivido a uma viagem espacial em meteorito? Em um meteorito, sim, um extremófilo poderia sobreviver. Então, a primeira afirmação correta. Segunda, a hipótese da panspermia confirma a visualização e os sinais deixados por extraterrestres frequentemente encontrados na Terra. Claro que não, gente. Não existe nenhum sinal extraterrestre na Terra. Tudo que vocês veem na televisão que passa sobre isso é fraude, é fajuto, fake news, é coisa criada. Não tem nenhum sinal extraterrestre na Terra comprovado cientificamente. Então a segunda está totalmente errada. Terceiro, atualmente a matéria-prima dos seres vivos existe tanto no espaço como na Terra? Sim, ou seja, aquilo que forma os seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e outras moléculas, tem no espaço. Então, 1 e 3 estão corretas, letra C. Beleza, agora o em casa. Primeiro, pesquise qual é a camada na atmosfera que faz o papel de proteger a Terra contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Eu já comentei no teste número 1. É a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada feita de um gás, o gás O3, o gás ozônio. E essa camada ela protege contra os raios ultravioleta, ela filtra os raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas eles são muito agressivos, eles podem provocar câncer de pele, né? Principalmente no ser humano. Então a gente tem essa proteção aí, né? Que não tinha na Terra primitiva. Só que alguns produtos químicos acabam chegando nessa camada de ozônio e destruindo essa camada, formando buracos na camada de ozônio. Aí vem radiação com alta intensidade, aumenta o número de câncer de pele, provoca também um aumento da temperatura em alguns locais, derretimento das geleiras, mas é a camada de ozônio que protege. Número 2. Leia a tirinha de Calvin a seguir e responda. Pode haver alguma forma de vida em outro planeta? Justifique sua resposta.
Aí o Calvin, né, tá lá com um amigo dele. Estive lendo sobre as incontáveis espécies que estão desaparecendo devido à destruição das florestas. Beleza, então desmatamento e tudo mais. E aí ele continua: às vezes acho que a maior prova de que existe vida inteligente no espaço é o fato de que ela nunca entrou em contato conosco. Ou seja, os extraterrestres supostamente existentes, pelo falado aí pelo Calvin, eles são tão inteligentes que eles não entraram em contato com a Terra. E isso, segundo ele, é uma prova de que eles existem, porque eles nunca entraram em contato. Porque, segundo Calvin, o ser humano é altamente destrutivo e poderia prejudicar os extraterrestres. É claro que isso aqui, pessoal, é só uma tirinha, né? Mas aí vem a pergunta: pode haver alguma outra forma de vida em outro planeta? Sim, pode haver. Porque esses seres extremófilos, a hipótese da panspermia, é uma possibilidade de que haja vida em outro planeta, né? Não vida inteligente, marcianos igual a gente vê nos desenhos e filmes, extraterrestres e tudo mais, complexos. Mas talvez bactérias, bactérias simples, que a teoria da panspermia defende, pode haver em outro planeta. Bactérias que suportam condições extremas, ou um planeta que a gente ainda não conhece que tenha condições semelhantes à da Terra. Então, é uma resposta pessoal, meus queridos alunos. Vocês podem escrever o que vocês quiserem que tiver a ver com o que está pedindo. Vocês podem concordar que tem ou discordar que não tem. Na minha opinião, pode ter. Eu não tenho certeza se tem ou não. Não tem nada confirmado. Mas eu penso que pode haver sim micro-organismos, né, bactérias em outros planetas distantes. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então nós terminamos o capítulo 6, terminamos a nossa apostila 1. E a próxima videoaula já vai ser com a apostila 2. Só que vocês não têm a apostila 2 em mãos, mas vocês têm a apostila virtual. É só acessar o plural que vocês têm acesso à apostila. Então eu vou dar as próximas aulas usando a apostila que está no plural, tá certo? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe os comentários aqui que eu respondo, tá certo? Um grande abraço e tchau.